Bom dia, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui ao vivo. Hoje, terça-feira, dia 15 de junho de 2021. Dia 15 de junho de 2021. E mais uma vez, com grande alegria, nós podemos pensar com Deus. E esse é um privilégio que Deus dá a cada um de nós que somos nascidos de novo. E no dia a dia nós podemos ouvir a palavra de Deus, permitir que ela chegue ao nosso coração, gerando fé e atitude em nossas vidas. Aí vem a praticidade da palavra de Deus. Assim nós experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus no nosso dia a dia. E isto é graça, amém? Graça sobre graça sempre. E o nosso versículo hoje, Romanos capítulo 11, versículo 29, está escrito, Romanos capítulo 11, versículo 29, está escrito, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque os dons e a vocação do nosso Deus são irrevogáveis. Deus, ele é fiel e jamais negará sua justiça em nossas vidas. Necessitamos entender algumas coisas que Deus considera irrevogáveis em nossas vidas. Os dons e vocação são irrevogáveis. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24, está escrito que fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Nosso chamado é irrevogável. Sabe, amados irmãos, muitas vezes não discernimos os tempos, não sabemos os porquês de muitas coisas em nossas vidas. Mas uma das coisas que é irrevogável é o nosso chamado. Sabe, ele não poderá ser anulado ou voltar atrás. Deus não pode anular ou voltar atrás com relação a nossos dons e chamamento perante Ele. Podemos pensar em algum momento das nossas vidas que Deus desistiu de nós. Isso acontece muitas vezes, principalmente quando estamos passando por momentos adversos em nossas vidas. Mas isso não é verdade. Mesmo quando nós erramos o alvo, e essa é a definição de pecado no grego, amatia, errar o alvo. Mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós erramos o alvo, Deus permanece fiel a nós e não anulará o plano que Ele tem para as nossas vidas. E isso é um fato, sabe? Porque Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Podemos até viver um tempo sem colocar em prática os dons e o chamado de Deus para as nossas vidas. Porém, Deus, Ele nos ama tanto, tanto e tanto, que Ele sempre providenciará um meio para retornarmos a praticar o que Ele nos chamou a fazer, a ser uma bênção nas suas mãos, em favor dos outros. O nosso chamado sempre envolve outras pessoas no nosso dia a dia. Sabe, outra coisa irrevogável na palavra de Deus é a nossa salvação. Fomos salvos pela graça de Deus e fé na obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. No momento que você e eu nascemos de novo, crendo na pessoa de Jesus Cristo, que pagou um alto preço na cruz por nós, o seu precioso sangue derramado ali uma única vez por toda a eternidade, nós passamos a ter a vida eterna. Você entende quando a Bíblia fala que você tem a vida eterna? Sabe, ou você tem ou você não tem. Não tem um meio termo, não tem um muro para você ficar em cima. Ou você e eu, nós temos a vida eterna ou não temos. Se nós entendemos esse princípio, então nós saberemos que é irrevogável a nossa salvação. Nós jamais podemos perdê-la, porque quem consumou a obra não foi nós, não dependeu de nós. Foi Jesus Cristo. Ele resolveu a questão dos pecados de toda a humanidade na cruz do Calvário. 1 João 2:2. Então, a questão de comunhão com Deus, aí sim, quando nós erramos o alvo, nós perdemos a comunhão com Deus, mas não a salvação. E essa comunhão é restaurada no momento que nós confessamos o nosso pecado, sacudimos a poeira e seguimos em frente pela graça de Deus.
Sabe, primeiro, no Evangelho de João, versículo 5, versículo 24, está escrito, Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Sabe, amados, outra coisa irrevogável na palavra de Deus é o seu amor incondicional. Deus nos ama e nos ama de tal maneira que Ele deu seu Filho único para sofrer e morrer na cruz em nosso lugar. Este é o grande amor de Deus revelado por nós. Então agora, nada neste mundo, nem você mesmo, nem eu mesmo, poderemos nos separar deste amor incondicional. Romanos capítulo 8, e nós conhecemos muito bem também, Romanos 8, a partir de versículo 31 a 39, está escrito, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau! Maravilhoso, né? Acusações, condenações. Quem nos separará do amor de Deus? O que nos separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem você mesmo, nem eu mesmo, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A pergunta é para nós nessa manhã: como nós lideramos com isso? Como você lidera com isso? A graça de Deus é algo irrevogável com relação às nossas vidas com Deus. Né? O amor de Deus é irrevogável, nosso chamado é irrevogável, a graça de Deus é irrevogável. Deus é tão gracioso e está sempre nos restaurando com graça sobre graça. A graça e a verdade, elas se encontraram na cruz do Calvário. Salmos 85, versículo 10. Na cruz foi onde a graça e a verdade se encontraram e a justiça de Deus foi satisfeita. Por isso, a graça de Deus também é irrevogável em nossas vidas. Outra coisa que é irrevogável em nossas vidas são as promessas de Deus para nós. Sabe, Deus não mudou, não mudará e tampouco, muda. Nem tampouco ele anulou as suas promessas para cada um de nós. Números capítulo 23, 19, nós lemos esse versículo várias vezes no último ano de 2020. Está escrito que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Tendo Deus prometido, não fará, tendo Deus falado, não cumprirá. Algumas coisas que Deus nos prometeu pode até demorar a realizar, porém Deus não anulou ou voltou atrás do que Ele nos prometera. Por isso é tão importante a nossa perseverança. Por isso, Hebreus 10, 35 a 38, não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão, porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, porém o meu justo viverá por fé. Então, amados irmãos,
nesta manhã de terça-feira, dia 15 de junho de 2021, Deus não anulou o seu chamado, e nem tampouco os seus dons. Sua salvação é irrevogável, seu chamado é irrevogável. O amor de Deus para você e para mim não mudou em nada, é irrevogável. Ele continua nos amando incondicionalmente. Você e eu somos amados por Deus. Ele continua disponível para nos ouvir e nos socorrer no momento oportuno. Sua graça e suas promessas são irrevogáveis e são tão reais para as nossas vidas no dia de hoje. Deus não desiste de cada um de nós. Desfrute do plano de Deus para a sua vida. Desfrute da graça de Deus, do seu chamado, do amor incondicional, das promessas, da salvação que é eterna. Desfrute, porque tudo isso são irrevogáveis. Deus não vai mudar. Deus não vai desistir de nós. Você e eu, nós somos somos preciosidades para Deus. E Ele sabe que às vezes nós vamos falhar, mas mesmo assim Ele continua nos amando de tal maneira. Pense nisso nessa manhã de terça-feira. Os dons de Deus são irrevogáveis, né? O chamado de Deus para a sua vida é irrevogável. O amor de Deus é irrevogável. Sua salvação é irrevogável. Sabe? As suas promessas para as nossas vidas são irrevogáveis. Deus continua nos amando. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Que diremos à vista dessas coisas? Acusações, condenações. Quem nos separará do amor de Deus? Tribulações, angústias, perseguições, fome, nudez, perigo, espada, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos aprender a liderar com essas coisas no nosso dia a dia, sabendo que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Estamos seguros nas mãos e no plano daqueles que nos chamou das trevas para a verdadeira luz, a luz de Cristo que brilha em nós como luzeiros neste mundo tenebroso. Que Deus te abençoe, que Deus estenda sobre você e sobre a sua família as suas bênçãos sem medida e te dê graça sobre graça nesse dia, em nome de Jesus.